Amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para a hora da prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos a semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O item é o 7 e o 8, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. O 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que apareça e os invoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e em seguida inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Nossa reflexão de hoje nos leva a entender que os médiuns recebem os dons de maneira gratuita e são intérpretes dos espíritos. Eles têm por missão colaborar para a instrução dos homens e mostrar a todos o caminho do bem e da fé. Os médiuns são intermediários entre a espiritualidade
e o mundo material. E a espiritualidade nos ensina algumas normas para que haja o intercâmbio entre as almas dos homens e os espíritos superiores, e que em nome de Deus aconteça as curas, as transmissões de fluidos medicamentosos que levam alívio aos sintomas do corpo e da alma. O texto de hoje apresenta normas para que aconteça uma comunicação mediúnica responsável e cheia de amor. É muito importante que os médiuns compreendam que não podem vender mensagem, oferecer previsões, pois a mediunidade é um dom ofertado por Deus e ela não acontece através dos méritos, do esforço e do trabalho humano. É um presente de Deus. Deus simplesmente quer que as verdades divinas cheguem a todas as pessoas, pobres, ricas, independentes da possibilidade do pagamento. Os espíritos superiores buscam comunicar-se com médiuns que oram e vigiam, pois, para realizarem suas missões, primeiramente, eles precisam trabalhar virtudes como a humildade, a abnegação e o total desinteresse moral e material. Um ponto interessante e necessário a ser entendido é quando Allan Kardec nos apresenta o desinteresse moral e material. De repente, somos capazes de definir a ausência do interesse material em uma reunião mediúnica. Mas o que seria o desinteresse moral? Entendi assim. O desinteresse moral, o médium precisa estar dotado de boas virtudes, vencer o orgulho e o egoísmo, pois o desinteresse moral permite que o médium trabalhe com a espiritualidade, sem escolher, sem diferenciar o assistido que necessita do amparo. Pois quem define esta assistência é a espiritualidade, e não o médium, pois ele não é senhor de sua faculdade, e que a mediunidade é neutra, não sendo o médium que dela se serve, mas os espíritos. E todos que trabalham em equipes mediúnicas, passes e qualquer trabalho na casa espírita deve comportar-se como médium, e orar e vigiar, e vencer os interesses materiais e morais, pois estamos para servir sem saber se será encarnado ou desencarnado, o espírito que irá receber o amparo através dos nossos cuidados. Na verdade, nós é que realmente necessitamos de tão boa caridade, e o instrumento foi a nossa vontade de servir, fazendo o bem e proclamando a nossa fé. A mediunidade não é privilégio, ela existe em todo lugar e jamais pode ser uma profissão. Sabemos que é muito importante a boa sintonia, pois os espíritos inferiores se prestam a comunicações interesseiras, que ficam longe da seriedade e da sinceridade. Oremos pelos nossos médiuns, oremos por todos nós, para que possamos estar vigilantes e próximos de atitudes boas, para vivenciarmos a humildade, a abnegação e o desinteresse moral e material. E com nosso coração repleto de muita gratidão por mais esse Evangelho, pedimos aos Espíritos de luz, de amor e de harmonia, que fluidifique a água aqui presente, para que ao tomá-la, possamos retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos
e deprimentes que se encontrem alojados. Frutos da nossa condição de ser imperfeitos, que retire do nosso peito todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor. Que os nossos desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia em nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e que nosso sistema de defesa orgânico inicie forte processo de recuperação da nossa saúde. Que através dessa água possamos controlar melhor os que têm ansiedade e medo de fatos do futuro que ainda estão fora do nosso alcance, aprendendo a guardá-los com o cuidado necessário para que possamos viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida de cada momento sagrado. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nosso fortalecimento e da cura das enfermidades físicas, morais e espirituais.